Você vive de maneira intencional ou você deixa as coisas seguirem o seu curso natural? Hoje eu gostaria de conversar com você sobre o poder de uma vida intencional. E eu gostaria de chamar a sua atenção para duas áreas, pelo menos. Olá, eu sou Glauter Rocha e você está no canal Invista em Você Hoje. Este canal tem por objetivo dar a você material para você crescer e se autoaperfeiçoar. Bem, hoje o nosso tema é o poder da intencionalidade. Mas afinal de contas, o que é viver de forma intencional? Bem, eu poderia dizer que uma pessoa intencional, que vive de forma intencional, é alguém que vive com propósito. E uma das coisas que me chama a atenção é que é exatamente este modelo de vida que originalmente eu e você fomos criados por Deus para viver. Preste atenção, logo após a nossa criação, nós somos os únicos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Deus começa a dar propósito para o homem. O homem deveria, como propósito de vida, crescer, multiplicar, governar, plantar e também desfrutar. Então, quando a gente fala de viver de forma intencional, poderíamos dizer também viver com propósito, sabendo exatamente o que está fazendo aqui e o que deve ser feito. Bem, eu disse para você no início que nós iríamos olhar para duas áreas, pelo menos, e falar sobre elas. A primeira área que eu gostaria de chamar a sua atenção para um viver intencional, ela diz respeito à sua saúde. Por que nós deveríamos cuidar da nossa saúde? Uma das coisas que eu demorei para entender ser uma pessoa saudável não significa não ser uma pessoa doente. Existem pessoas que, se forem fazer os seus exames hoje, está tudo ok, mas essas pessoas não estão saudáveis. O que é uma pessoa de fato saudável? É alguém que consegue desenvolver todos os seus objetivos estes, do seu momento histórico, né? Nós não podemos dizer que, por exemplo, um homem de 60 anos, ele vai ter o mesmo desempenho de um jovem de 19 anos. Mas aos 60 anos, se for uma pessoa saudável, é possível ele realizar projetos para essa fase da sua vida num nível muito mais elevado. Então, ser uma pessoa saudável não tem nada a ver com você não ser doente. Eu vou dizer para vocês uma coisa que eu falei para um amigo, ele achou no primeiro momento estranho. Eu parei de beber refrigerante, há mais de 60 dias, e foi muito interessante que ele falou, por que você parou de beber refrigerante? Aí eu falei, eu quero ver os meus netos. E aí, no primeiro momento ele falou, mas qual a relação disso? Ou seja, as pessoas têm até dificuldade de entender o que a gente fala, porque cai tanto na normalidade coisas que roubam a nossa saúde, mas fazem parte do nosso cotidiano. O refrigerante sempre fez parte da minha vida, desde que eu me entendo como gente. Mas olha que coisa interessante, a partir do momento que você fica claro para você que aquilo que você está fazendo está roubando este bem chamado saúde, e encurtando a sua vida, a partir do momento que você, de forma intencional, quer viver de forma saudável, aquilo não pode mais estar presente. Então, se você quer longevidade, algumas coisas vão ter que sair da sua agenda, tanto no campo alimentício, ok, mas também coisas vão ter que ser colocadas, como, por exemplo, exercitar-se fisicamente, exercitar-se intelectualmente. Perceba então como é diferente um viver intencional focado em saúde. Isso aqui para mim é um ponto importantíssimo. E por que eu coloquei saúde em primeiro lugar? Porque eu entendo
que você sendo uma pessoa saudável, a probabilidade de você, nas outras áreas que você também quer viver de forma intencional, serem melhores desenvolvidas será muito maior. Então, viva de forma intencional. Comece a tirar da sua agenda tudo aquilo que rouba a sua vida saudável, ok? Uma segunda coisa que eu acho importantíssimo na questão de vida intencional diz respeito ao seu crescimento intelectual. Eu acho que mais do que falar para você estudar, eu gostaria de falar para você sobre aprender. Existe hoje técnicas, existem pensadores, existem estudos trabalhando muito essa área do aprendizado. E eles chegaram a um veredito sobre esse assunto muito interessante. O fato de você ler, por exemplo, 52 livros por ano, né? Um ano tem 52 semanas, você leu 52 livros, aí diz para todo mundo que esse ano você leu muito. Ok. Aí eu vou e pergunto a você algumas coisas desses livros. E você me consegue citar poucas coisas. Às vezes até esqueceu o nome de alguns autores. É muito provável que a sua leitura não foi intencional. Sabe o que eu tenho descoberto? E também vai por experiência, tá, gente? Eu tenho uma biblioteca com mais de 1.500 livros. Eu tenho certeza absoluta que eu já li mais de 1.200 livros, tranquilamente. Mas de um tempo para cá eu comecei a repensar o meu modelo de estudo a partir do princípio da intencionalidade. E comecei a ler menos para ler mais. Por exemplo, essa semana eu terminei 2 livros. Desculpa, em 2 semanas eu terminei 2 livros. O que eu vou fazer agora? Eu voltei a ler o primeiro, que eu havia terminado, e o segundo eu vou retomá-lo semana que vem. Na verdade, eu vou passar até o fim do ano com esses 2 livros e mais 2. Totalizando no final do ano, eu vou ter lido este ano em torno de 7 livros. Aí você vai me perguntar, só? Só que eu agora estou fazendo o quê? Eu estou lendo mais poucos livros. Você não tem ideia o impacto que é, por exemplo, vou apresentar para vocês algumas técnicas simples, mas ajudam muito. Na hora que eu pego um livro para ler hoje, eu leio geralmente ele todo. Eu não vou marcando, como eu fazia. Então, eu leio tudo, depois eu volto no livro e eu tenho um hidrocor, uma canetinha, não sei como é que você chama aí, uma amarela, uma verde e uma que pode ser rosa ou outra cor. 3 canetas diferentes. A primeira caneta eu vou marcar aquilo que é marcante na obra, que eu vejo que aquele princípio ali é um princípio, sabe, profundo, é o coração da obra. São sinais do alvo que o autor queria chegar. Aí eu vou marcando coisas que realmente, proposições maiores. Depois eu começo a marcar aquilo que eu gostaria de citar ao falar sobre essa obra. Aí eu marco. E aí também eu vou marcar aquilo que eu fiquei com dúvida. Eu não entendi onde o autor queria chegar, ou eu não entendi mesmo. O autor, ele falou uma coisa certa, mas eu não tive compreensão. E a partir daquela marcação, eu tenho condição de pesquisar. Se você passar a estudar, ler um livro dessa maneira, isso é uma leitura intencional. E o que você está fazendo agora? Você está aprendendo a aprender. A fixação desse modelo é muito forte. Então, resumindo, a ideia de intencionalidade é uma ideia de propósito. Você não faz por fazer. Você faz até com um grau de preguiça a fim de concentrar. Há um princípio muito interessante, tudo que você foca expande. Então, quando você faz alguma coisa com propósito, e esse propósito tende a apagar as luzes do lado, e
e focar realmente no assunto que você está debruçado, seja ele qual for, relacionado à família, criação de filhos, seja a sua relação conjugal, seja um aspecto do seu trabalho, é uma relação de foco. Se você fizer de forma intencional isso com a sua saúde, você vai mudar radicalmente alguns hábitos. E uma coisa interessante é que você vai começar a se inserir em novas maneiras de viver, né? Porque você agora quer saúde, você não quer apenas não ficar doente. A sua visão mudou, você quer viver de forma intencional nessa área. E na área de estudar, eu coloquei aqui para vocês uma nova relação com o aprendizado. Você tem que aprender a aprender. E para isso você tem que fixar. Então, estude menos para você estudar mais. Bem, pessoal, agora sim, se você gostou desse vídeo, você vai compartilhar. Eu não acho legal quando a pessoa diz isso no início. Dá um like, porque eu vou pedir uma coisa, a pessoa nem me ouviu. Então, se você acha que esse conteúdo pode edificar alguém, manda para ele, compartilha. Se você gostou, dá um like. E se você não é inscrito ainda no meu canal, pode se inscrever. Eu sei que você, se já é inscrito, está perguntando, mas por que o Glauter está trabalhando esses assuntos agora? Por que ele está falando de crescimento? Esse aqui não era um canal que trabalhava aconselhamento bíblico? Ele continua. Eu estou trabalhando os princípios da palavra de Deus. Contudo, eu comecei a observar, depois de um tempo, mais de 20 anos aconselhando as pessoas, que o maior problema da maioria dos cristãos é não crescer. E daqueles que não são cristãos, se eles começarem a buscar o crescimento, eles naturalmente vão também perceber a necessidade de uma referência absoluta, que só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Preste atenção, eu creio que esse é um tempo que muito tem se falado em investimento, é um tempo onde as pessoas estão falando de prosperidade, de riqueza, é um tempo de abundância para muitos, é verdade. Por isso, eu quero dizer uma coisa para você muito importante. Não adianta nada você ter oportunidades, e talvez você já tenha oportunidades maravilhosas aí com a sua esposa, sua família, seus filhos, com o seu salário, com o seu emprego. Você já tenha grandes oportunidades. Se você não for a pessoa transformada, focada em crescer e amadurecer. É por isso que agora o foco deste canal é crescimento e autoaperfeiçoamento, porque eu tenho certeza que Deus não te criou para você ficar parado, apenas observando o desenvolvimento e o amadurecimento de outras pessoas. Então, se você quer um amanhã diferente, invista hoje na sua vida. Deus te abençoe muito e até o nosso próximo encontro.